Oi, gente, nossa aula de hoje é sobre evidências da evolução biológica. Então, eu, Danilo Fernandes, juntamente com a Alessandra Borges e vocês aí de casa que estão nos assistindo, vamos tentar entender qual a importância dessas evidências na compreensão da evolução das espécies. Então, tudo que temos hoje, as diversas espécies de seres vivos, nossa própria espécie humana, a Terra, os ecossistemas, tudo isso vem sofrendo modificação, vem sofrendo evolução ao longo do tempo. Desde o surgimento da Terra por volta de 4,5 bilhões de anos, vem havendo essas mudanças na temperatura, na composição da atmosfera, nos próprios seres vivos, mas sempre acreditou-se de que as espécies evoluem ao longo do tempo? Não. Até metade do século XIX, as pessoas acreditavam que as espécies eram imutáveis, que elas não sofriam transformações, que elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Mas aí veio alguns naturalistas, como já vimos em uma de nossas aulas, que é Darwin, Lamarck, Wallace. Eles foram pessoas muito importantes, porque eles deram o pontapé inicial e vieram falar que sim, de que as espécies evoluem ao longo do tempo. Então, através dessas evidências que vamos falar mais à frente, conseguimos compreender como essas espécies evoluíam ao longo do tempo. Como vimos em uma de nossas aulas, a evolução biológica, a teoria mais aceita, que é a teoria de Darwin e Wallace, eles vieram falar de que as espécies elas evoluem ao longo do tempo, elas evoluem ao longo das gerações devido às pressões estabelecidas pelo ambiente. Então elas têm essa necessidade de se adaptar ao ambiente em que vivem e elas são descendentes de um ancestral comum. Como observamos aqui na imagem, todas as espécies que temos hoje, elas descenderam de um ancestral comum. Então, com base nessas evidências, os cientistas conseguem explicar a diversidade de espécies que existem hoje como resultado do processo de evolução. Então, que evidências são essas? Vamos falar agora de registro fóssil. Registro fóssil é um tipo de evidência de que outras espécies viveram no passado, como plantas, animais, diferentes tipos de espécies que não existem hoje, mas que seus vestígios, que seus restos ficaram fixados em determinadas partes, em determinada superfície, como as rochas sedimentares. Geralmente é encontrado em rochas sedimentares justamente aí por esse processo de compactação e cimentação dos sedimentos. São classificados em dois tipos de registro fóssil, que são formados por restos de seres vivos e aqueles que são vestígios de atividade de seres vivos, que é o que vamos ver agora. O que são esses restos de seres vivos? São parte do animal encontrada nesses materiais. Geralmente são encontradas aí partes mais resistentes, partes mais duras, como dentes, ossos e conchas, porque são menos decompostas por micro-organismos que vivem nesses locais. Diferente de partes moles que são mais difíceis de serem encontradas, porque são mais decompostas por esse micro-organismo e dificilmente eles se fossilizam. É encontrada sim, mas são raros. Raro também é encontrar fósseis inteiros, animais inteiros. Então, quando se acha animais inteiros, é uma coisa inédita, mas é possível sim, por exemplo, esses insetos que são aí conservados em âmbar, que é esse material aqui, que é resina de árvore, que viveram no passado. E ainda tem essas resinas, muita gente trabalha com esse material para fossilizar insetos, animais, é um material muito bom. Também temos vestígios de atividade de seres vivos, que eles podem ser compostos por pegada, pista, ovos, principalmente de répteis, e fezes, que é o coprólito. Então, esses materiais são vestígios de que eles deixaram, geralmente em rochas sedimentares. Então, muitos animais deixam ovos, deixam as fezes, e esse material é muito importante para entender como foi o passado, como foi o ambiente que esses animais viviam. Então agora a Alessandra vai explicar a importância desses registros fósseis para a ciência e para toda a sociedade que busca compreender sobre esses animais. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto, falando sobre a importância dos registros fósseis. Esses materiais eles são de grande importância para a ciência, porque a partir desses fósseis, os cientistas eles vão ter uma ideia e vão poder elaborar estudos de como eram os seres vivos e os ambientes a qual esses seres vivos viviam antigamente. Ou seja, nós vamos poder ter o conhecimento de como os seres vivos eram, quais estruturas eles tinham,
qual eram as condições ambientais que eles viviam. Os cientistas também podem ter o conhecimento através de fósseis de estruturas, de hábitos alimentares, de como era o ambiente que esses animais viviam, se talvez se era muito quente, se era muito frio, e em certos casos os cientistas podem ter até conhecimento do que levou esse animal a falecer e consequentemente gerar esse fóssil. Muitos fósseis, eles vão apresentar semelhanças com animais atuais, com seres atuais, né? Podem ser plantas também. Então, isso vai indicar que esses seres que viveram há milhares de anos atrás possuem um grau de parentesco com os animais atuais. Então, devido a isso, os cientistas eles vão ter essa ideia, saber traçar esse conhecimento de ancestralidade comum entre os seres. Então, devido a essas evidências, tanto de animais, de plantas fossilizadas, quanto de vestígios, elas são um indício fortíssimo da evolução, de como a evolução aconteceu e acontece no planeta Terra. É uma principal evidência da teoria evolutiva do planeta. Então, desde um vestígio a um animal fossilizado, os cientistas vão ter essa noção de datação de centenas a milhares de anos, de quanto tempo esse animal foi fossilizado, o seu estilo de vida, a sua espécie e até mesmo descobrir espécies novas. Já aqui nós vamos falar sobre semelhanças anatômicas, um outro tipo de evidência biológica que é através de semelhanças e diferenças que os órgãos dos animais possuem entre si. Por exemplo, espécies distintas, elas podem ter estruturas diferentes que desempenham funções diferentes. Por exemplo, o ser humano, o gato, a baleia, o pássaro, eles possuem os seus membros anteriores que desempenham funções diferentes. Por exemplo, nós usamos nossas pernas para correr, nossas mãos para agarrar, o gato já vai usar para correr, a baleia vai usar para nadar e o pássaro vai usar para voar. Apesar dessas estruturas executarem funções muito diferentes e ter a sua estrutura, principalmente olhando externamente, diferentes, elas vão ser anatomicamente semelhantes. E isso quer dizer que elas vão ter a sua estrutura básica semelhante, principalmente a estrutura interna óssea, no caso dos mamíferos, por exemplo. Então, isso quer dizer que esses órgãos são homólogos. Homólogos, nesse caso, quer dizer parecidos. Um exemplo disso é a variação na forma dos membros anteriores dos mamíferos, que foi o que eu falei, que apesar das funções distintas de correr, nadar e voar, possuem a mesma estrutura óssea. Claro que variando de um ser para o outro, uma parte aqui é menor, enquanto no ser humano é maior, é isso. Já órgãos análogos, eles são estruturas que podem desempenhar a mesma função, porém elas já vão ser anatomicamente diferentes. Elas vão apresentar origens evolutivas distintas. Então, esses seres, eles não vão ter nenhuma relação evolutiva que se relacione. Porém, elas viveram sobre condições ambientais muito parecidas. Então, o ambiente exigiu delas, através do processo de seleção natural, que elas desenvolvessem, através de gerações, as mesmas estruturas que desempenhassem funções parecidas, porém que não são anatomicamente iguais, elas são diferentes. Por exemplo, insetos e aves possuem a necessidade de voar, porém as asas de cada um diferem uma da outra. Por exemplo, a asa de um inseto é constituída de nervuras e quitina, enquanto as asas das aves são constituídas de ossos e penas, ou seja, elas vão desempenhar a mesma função, porém elas não são anatomicamente parecidas. Então, é essa a diferença de um órgão análogo de um órgão homólogo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela aula. Nós vamos postar um exercício para vocês que vocês devem enviar ao e-mail do professor. Até a próxima aula.